Jesus. Amém. Ainda de pé, evangelista Daniel nesta noite está com a oportunidade para trazer a poderosa palavra de Deus aos nossos corações. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Já te peço nessa noite que abra a tua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Amém? Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Aleluia. Você que encontrou, diga amém. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Aleluia. Amém? O verso de número 1, 2 a seguir. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho sobre as rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado, quebrado, na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, aleluia, como pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém? Somente até aqui, podeis assentar. Aleluia. No livro de Isaías, capítulo 64, verso 8, também diz que: mas agora o Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro. Aleluia. Uma palavra de bênção ao teu coração nessa noite. Eu quero que você nessa noite medite nessa palavra. Nós vemos que o profeta está passando por um momento difícil na sua vida, e aquela nação também estava passando um momento difícil devido ao pecado, à desobediência. Mas eu quero que você nessa noite preste atenção que para onde ele foi é o oleiro quem comanda. Para onde ele foi, onde ele desceu, é onde o oleiro faz. E nós sabemos que o oleiro, para começar um barro, ele deve escolher o barro no lugar certo, na argila, aonde ele escolhe o melhor tipo de barro para fazer o seu vaso. Naquele lugar ele extrai o barro, depois ele prepara o barro, ele faz uma peneira, tira o lixo, tira as pedras, raízes, depois ele vai bater o barro, amassar aquele barro, ele vai pôr a água, vai pisando e amassando, dando forma dando uma mistura àquela argila para que se torne um barro bom. Aí depois deixa com que aquele barro fica se curtindo, coberto por uma lona preta. Eu quero que você entenda só um processo onde aquele oleiro ele começa a fazer o barro. E aí fazer o vaso de barro. Ele depois deixar aquele momento o seu vaso ali, o seu barro curtindo sobre uma lona, para extrair todo o excesso de bolha, de água, para que depois não venha se trincar, aleluia. Ele começa a colocar sobre a roda o vaso, o barro, e começa a fazer ali o seu vaso, e sobre as rodas com o seu pé girando, como se fosse uma máquina de costura daquelas antigas, ele vai dando com que aquela roda vá girando, movimentando, ligado ali por os correias aos seus pés. E você vai ver que ele vai girando. De repente, após terminar aquele vaso, aí ele dá forma àquele vaso, ele deixa na sombra, e depois depois de um dia, 24 horas, leva na fornalha, para colocar no fogo em alta temperatura. Eu não sei se você está entendendo. A palavra do Senhor nos diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu para que nós venhamos dar frutos. Então quando Jeremias está vendo essa situação, Deus está mostrando para ele: olha, sou eu que escolho o tipo de barro para fazer o vaso que eu quero, e vou te levar ao lugar aonde não é você quem comanda, mas sou eu. Jeremias, quando desce na casa do oleiro, ele não entende de vaso de barro, muito menos do que se está se passando, mas Deus vai falando a ele em espírito, e ele vai entendendo. Está vendo aquele homem ali fazendo aquele processo? Assim é a nação de Israel nas minhas mãos. Você nessa noite já levanta a tua mão, e eu quero profetizar. Deus, ele não só quer vaso novo, mas ele também está em busca daqueles vasos velhos que estão perdidos, quebrados, para fazer deles vasos novos. Nesta noite Deus vai te honrar, Deus vai te usar. Ele vai fazer de você que talvez está quebrado, está rachado, vai fazer de você um vaso renovado, porque Ele é Deus. Se nós pegarmos lá na criação, Deus fez o homem para servir a Ele.
Deus fez o homem para servir, para obedecer os seus mandamentos. A partir da queda, na desobediência ali no Éden, a relação de Deus com o homem foi rompida. Até hoje há um grande conflito entre o homem, entre a criatura e o Criador, entre o vaso e o oleiro, a vontade de Deus e o desejo humano. A Bíblia diz, Paulo diz que é um desejo constante, uma cobiça entre a carne e o espírito. E nós sabemos que o motivo da queda e do pecado foi esta desobediência. O oleiro, ele está estruturando, ele está fazendo todas as coisas novas e nos dando oportunidade todos os dias para vivermos o novo de Deus. Se você for olhar o contexto dessa história, Jeremias 18, você vai entender que esse fato ocorreu no reinado de Joaquim, aquele rei que pôs fogo nos pergaminhos das profecias do profeta Jeremias. Ao contrário do seu pai Josias, ele não tinha amor pelo Senhor. Joaquim não tinha amor pelo Senhor, muito menos pelos profetas. Ele não estava interessado no que o profeta falava, ele não estava interessado no que o vaso de Deus estava dizendo. Ele queria abafar, desprender, até mesmo matar. Jeremias estava passando por um processo. Ele poderia ter passado várias vezes na frente da olaria. Todos os dias você pode estar passando na frente da igreja, mas teve um dia que você entrou e Deus falou assim: está vendo este vaso? Vou te fazer como ele, vou te fazer dessa forma. Todas as vezes você, eu creio que lá atrás você olhava para a igreja e dizia assim: olha, o que está acontecendo? Jeremias passou várias vezes em frente à olaria, mas teve um dia que Deus falou assim: entra, que eu vou te mostrar o que acontece pelo lado de dentro. E você está aqui hoje para ver o que acontece pelo lado de dentro. E você é vaso nas mãos do oleiro. Você é vaso nas mãos do oleiro. Ei, desce da casa do oleiro, Jeremias. Ele não entende o que o oleiro faz. Ele não entende o vaso que ele está fazendo, mas Deus, ele nos convida a descer e não subir. Se fosse para subir, ele falava: vai, Jeremias, sobe a casa do oleiro. Mas ele diz: desce na casa do oleiro. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Você está interessado a ouvir a voz de Deus? A voz do oleiro. Na tua casa, você ouve a voz de quem você quer. Lá no teu trabalho, você ouve a voz do teu patrão. Você ouve a voz dos teus amigos. Mas dentro da olaria, tem que ouvir a voz de Deus. Você nessa noite está ouvindo a voz de Deus, porque esta palavra é a voz de Deus. Jeremias não foi como Moisés, que adentrou dentro daquele lugar e viu uma nuvem de glória. Não foi como Moisés, como os profetas, que viam relâmpagos, anjos com espada desembainhada. Não, ele chegou lá, tinha um homem com as rodas nos pés, ali batendo os pés, fazendo com que a roda girasse e dando forma a um barro para que viesse a se tornar um novo vaso. Ei, Deus, ele é Deus. Deus não pediu a opinião a Jeremias. Deus não pediu a opinião naquele momento a Jeremias. Jeremias ficou ali calado. Ei, e aquele homem viu o que Deus estava fazendo. A palavra do Senhor diz em Romanos 11:34, em Isaías 40:13, Jeremias 23:18, é assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Jeremias não podia falar nada com Deus, porque ele não entendia o que o oleiro estava fazendo. Aleluia. E você nesta noite é vaso de honra, porque a palavra do Senhor diz, Paulo em Romanos capítulo 9, 20 e 21 diz: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar ao oleiro: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre a massa, para do mesmo vaso, do mesmo barro, fazer vaso de honra ou para desonra? Você é vaso de honra para o Senhor. Você nesta noite está neste culto de cura e libertação. Você é vaso nas mãos do Senhor. E não só vaso, mas vaso de honra para Deus nesta noite. Deus criou o homem para si. E o homem não pode ser bem sucedido sem Deus. Deus criou o homem para si. Mas naquele tempo o povo estava orgulhoso. Naquela época o rei Joaquim estava orgulhoso, não gostava de ouvir a voz de Deus, não aceitava as palavras do profeta. Ei, ele queria silenciar, mas em Salmo capítulo 2, verso 4 diz que aquele que está sobre o trono, ele ri, ele habita nos céus e ele ri daqueles que não aceitam a sua palavra. Naquele momento Jeremias estava num processo tão difícil. Sabe o que o povo estava dizendo? Nós já temos muitos profetas, nós já temos muitos sacerdotes, nós já temos muitos anciãos, nós não precisamos de Jeremias.
Não foi nem a primeira, nem a segunda vez que se levantaram contra o profeta Jeremias. Por isso ele é tido como profeta chorão. Ele estava ali, mas ele via que as pessoas estavam contra a sua vida. E ele sabia, no capítulo 9, verso 3, se você for ler de Jeremias, as pessoas falavam assim: olha, nós vamos fazer uma campanha, nós vamos fazer como fizeram com Jesus lá no Novo Testamento. Começaram a difamar, começaram a falar mal, começaram a espalhar mentiras sobre Jeremias, dizendo que ele estava blasfemando, que ele estava traindo os mandamentos. Aleluia. Mas eu quero trazer uma palavra para você nesta noite, porque Jesus diz em João 16:33, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Jeremias estava vivendo o que João estava escrevendo. Aleluia. Se o mundo vos odeia, sabei que o primeiro do que a vós outros, ele odiou a mim. João estava dizendo: olha, se o mundo te odeia, te persegue, primeiro perseguiu a mim, odiou a mim. Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3:12 diz: e também todos os que piamente, os que sofrem calado em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Jeremias estava passando um momento difícil, mas você vai começar a entender nesta noite o que Jeremias estava passando. Você vai entender, porque Jeremias, ele estava passando um momento onde ele estava dizendo àquele povo que seria 70 anos no cativeiro, 70 anos para que Deus viesse mudar aquele povo, mas se tivesse arrependimento, aquele povo não seria levado ao cativo, não seria levado ao cativeiro. Mas eu quero que você entenda que Deus, ele promete e faz. Aqueles que estavam se opondo a Jeremias, você pode entender comigo nesta noite. Eu estou indo um pouco rápido, porque as horas já avançam, mas você pode entender comigo nesta noite. Quem estava, pastor Johnny, opondo a Jeremias, estava opondo a Deus, presbítero irmão Enio. Quem estava se opondo a Jeremias, ao seu ministério, estava se opondo a Deus, porque lá no capítulo 1, verso de número 5, Deus diz assim: olha, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saíste da madre da tua mãe, eu te santifiquei às nações e te dei por profeta. Foi Deus quem levantou aquele homem, mas o rei não aceitava, aqueles homens não aceitavam. E o que nós vemos, que Deus revela a negação daquele povo com a palavra de Deus, a comunhão de Deus com o profeta. Os sacerdotes, escribas, sábios, todos os profetas eram contra Jeremias. Certamente Jeremias não podia estar certo. Jeremias estava errado, todos diziam: Jeremias está errado, vamos ferir com a língua. Se você ler aí no capítulo 18, no verso 18, eles diziam assim: vamos ferir ele com a língua. Todos os anciãos, todos os sacerdotes, todos os profetas, vamos dizer que ele está mentindo sobre aquilo que ele está dizendo, que seria 70 anos de sofrimento. Mas Deus mostra de forma diferente. Deus chamou as pessoas para um ministério diferente. Deus chamou a Jeremias para ser diferente daqueles homens. Deus chamou aquele rei era perverso, não era igual ao seu pai Josias. Aleluia. Por mais que você esteja aqui nesta noite, os vasos feitos pela mão do oleiro, presbítero irmão Enio, evangelista Danilo Sobral, pastor Jones, os vasos feitos na mão do oleiro, por mais que saia da mão dele, todos os vasos podem até parecer iguais, mas não são iguais, eles são semelhantes, porque lá no livro da criação em Gênesis, Deus diz que fez o homem a sua imagem e semelhança. Nós somos semelhantes, pode até parecer iguais, mas não somos. Aleluia. Senão todos nós poderíamos chamar Abraão, todos nós poderíamos chamar Jacó, todos nós poderíamos ser Elias, mas Deus diz: cada um é formado pela minha mão de uma forma diferente, e sou eu quem vou fazer. Se você sabe, no livro de 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 a seguir, Paulo está dizendo: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Você está aqui nesta noite, um adora, outro louva, outro profetiza, outro canta, prega, louva, ora. Cada um faz algo na parte do Senhor na sua igreja. E você nessa noite foi escolhido. Você foi escolhido pelo oleiro para fazer a diferença nesta igreja, nesta terra. Porque através de você, Deus vai levantar vasos novos. Através de você, Deus vai te usar. Através de você, você vai conquistar o impossível. E é por isso que você está aqui esta noite. Aleluia, glória a Deus. Se você for olhar, Jesus, ele pregava duro, mas isso não significava que Jesus não te amava, que Jesus não nos amava.
Jesus, ele pregava duro, mas ele morreu na cruz por nós, demonstrando o seu amor. Elias vai pregar contra Acabe. Acabe olha para ele e diz assim: és tu o perturbador de Israel, porque não aceitava, dizia que os problemas eram por causa de Elias. Elias olha para aquele homem e diz assim: mas a tua casa e a tua família tem pregado contra mim. Eu quero entrar numa história rapidamente, porque as horas estão avançadas. Se você for ver, havia um profeta que Acabe não aceitava, pastor Jones. Não era só Elias. Elias profetizou que a sua esposa iria morrer, os cães iriam lamber o sangue, até mesmo de Acabe iria lamber o sangue dele. E ali agora vem um profeta chamado Micaías. 2 Crônicas capítulo 18 vai dizer que esse profeta vai fazer algo qual os outros profetas não faziam. Acabe, um homem perverso, se uniu com Josafá, casaram seus filhos, entre o filho de Acabe e a filha de Josafá, casaram, chamaram ali Acabe. Naquele momento eles estavam indo numa guerra contra Ben-Hadad, rei da Síria, e Josafá, um homem temente a Deus, mesmo fazendo aliança com o mundo, com o pecado, ele falou assim: olha, nós vamos subir contra a Síria, mas eu quero saber se tem algum profeta de verdade aí, para falar a verdade. Ele estava desconfiado. Eu não sei se você está entendendo, mas vem comigo nessa noite. Acabe une a Josafá e chama 400 profetas que assentavam na mesa de Acabe. Aleluia. Aqueles profetas falaram assim para Acabe: ó Acabe, pode subir, Deus vai dar a vitória nas vossas mãos. Pode subir, a vitória é nossa, a bênção do Senhor está sobre nós. 400 profetas diziam: ei Acabe, pode ficar tranquilo. Ele falava somente o que Acabe queria escutar. Aleluia. Aqueles profetas, eles falavam para Acabe que iria vencer, que seria a vitória da parte deles, porque Deus daria nas mãos o rei da Síria. Mas Josafá diz assim: não, eu quero, não tem nenhum profeta aí não diferente, chama ele, porque eu quero, aleluia, falar com ele. E eles disseram assim: olha, e Acabe rapidamente entristeceu o seu semblante, presbítero Moênio. Acabe entristeceu, sabe por quê? Porque ele vê que tem um lar, e ele disse assim: olha, existe um, mas ele não fora comprado. Existe um, mas ele vai na contramão. Existe um, além que vai, ele se chama o filho de Imlá. Ele é o filho de Imlá, chamado Micaías. Ele foi falar aquilo que o Acabe queria. O eunuco vai buscar ele na prisão. Aí o eunuco vai dizendo: olha, os 400 profetas disseram que nós vamos vencer. É para você dizer também que nós vamos vencer. E ele disse: segundo a palavra do Senhor, eu vou falar o que Deus mandar. Aí ele vai, quando chegar ali, o profeta de Deus vai sendo coagido a dizer que eles iriam vencer. O eunuco falou: olha, 400 profetizou bom, agora você vai chegar e vai dizer. Aí Micaías chega e diz: pode ir, vocês vão vencer, Deus vai dar a vitória. Sabe o que aconteceu? Acabe diz: está vendo? Ele não gosta de mim, ele me odeia, só fala coisas. Se ele falou bem, é porque é o contrário. E de repente, Micaías olha para ele e diz assim: olha, assim como ovelhas sem pastor, ele está dizendo: assim como ovelhas sem pastor, vocês vão retornar da guerra, vocês vão voltar da guerra, evangelista Danilo. E falou assim: olha, vocês vão voltar da guerra se escondendo, correndo, porque dentro de 3 dias, Acabe, você vai morrer. Falou para Acabe: Acabe, dentro de 3 dias você vai morrer. Aleluia. Se você quiser ler essa história, está em 2 Crônicas capítulo 18. Aleluia. Mas aí veio o profeta Zedequias e falou assim: olha, de onde passou o Espírito de Deus por ti, que não falou comigo primeiro? De onde passou o Espírito de Deus primeiro diante de ti, para que não falasse comigo? Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar um tapa na cara. Ó Zedequias falando com Micaías: eu vou te dar um tapa na cara, e se Deus é contigo, eu vou morrer, e você vai ser o profeta verdadeiro. Sabe por quê? Porque o profeta Jadon, você não conhece, não sei se você conhece essa história. Jeroboão chegou diante do profeta Jadon e deu um tapa. Quando ele foi para dar um tapa para prender o profeta, a mão dele endureceu, o seu corpo endureceu. Aleluia. Zedequias deu um tapa na cara de Micaías, e eles viram que não aconteceu nada. Acabe acabou o medo, Acabe não fez nada, e ele se preparou para a batalha. Ele disse: se der um tapa na tua cara e Deus for contigo, ele vai me matar. Mas não aconteceu nada. Aí aqueles homens tiveram uma estratégia, presbítero Moênio. Eles falaram assim: ó rei, olha o que eles falaram:
Você não vai ir como rei, você vai ir como soldado. Você veste a roupa de soldado e pega a roupa de rei e põe em Josafá, de capitão e põe em Josafá. E Josafá será morto se for por acaso, isso em secreto. E se for matar alguém, vai matar Josafá e você vai se sair bem. Aleluia, para impedir o efeito da profecia de Micaías, que ele morreria em 3 dias. Aleluia, trocaram as roupas, aleluia. Mas Deus já tinha falado com o rei da Síria. E Deus falou com o rei da Síria: não é para matar nenhum soldado, é para matar somente Acabe. É só Acabe que eu quero. E Acabe trocou de roupa, mas ele estava enganado. De repente começa a guerra o dia todo. Aí chega os homens e vêm por cima do rei, porque o rei estava vestido diferente. Quando chegaram, olharam e viram que não era Acabe. Deixaram ele de canto. E de repente, ao final da tarde, pegaram uma flecha, lançaram para o alto, sem motivo algum. Inutilmente, uma flecha sem motivo algum lançaram para o alto. Essa flecha atravessa o peito de Acabe e ele foge da batalha. Aí pega o seu carro de boi, pega a sua carruagem, leva até o rio e lava ali, e de repente o seu sangue é bebido pelos cães. O que eu quero dizer para você, que aquele homem profetizou, e aquele momento aconteceu, e eles falaram: não é verdade. Aleluia. Com esse exemplo nós concluímos que Deus, Ele faz, Deus, Ele mostra, meu Deus, e Ele é forte e poderoso. A palavra dEle lançada, somente Deus pode revogá-lo. O que eu quero entender, o pastor Jones mesmo, os irmãos passaram no início do ministério por um momento tipo esse, quando Deus mostrou ao pastor Jones, deu a igreja, deu o símbolo, a cor da igreja, e Deus mostrou a ele. E de repente foi tirado os seus cargos, não pode mais fazer, não pode mais orar. E Deus deu a visão a ele dessa igreja, desse ministério Aduc. Aí tentaram colocar de canto para não acontecer. E até falaram, não foi, evangelista Danilo? Falaram assim: olha, se permanecer de pé, vai ficar. Se ficar mais de um ano, eu vou lá pregar. Falaram dessa forma. Mas o que eu quero dizer para você, que quando Deus está no negócio, acontece. E Deus está dizendo aqui para você nessa noite: levante a tua mão. Levante a tua mão. E está chegando a hora do cumprimento de Deus na tua vida. Está chegando o cumprimento de Deus na tua casa. Está chegando o cumprimento da visão, do sonho, das promessas de Deus na tua vida. O que nós vemos, que pode pegar o profeta Jeremias, prender ele, Micaías prender, lançar no calabouço, pode levantar calúnia, pode jogar na cisterna, como foi que José jogaram na cisterna, depois na prisão. Mas o sonho que José teve dos seus irmãos e seus pais o adorando foi cumprido. Deus honrou. Pode pegar, pode desmentir, pode falar que pode deixar de castigo, mas Deus está dizendo, querendo ou não querendo, chegou o dia de cumprimento das bênçãos dele, da promessa, da visão. Pode o inimigo não querer, pode o mundo não querer, mas Deus está dizendo: chegou a hora de cumprir na tua vida as minhas promessas, meu filho. É só aguardar. Queriam matar Sadraque, Mesaque e Abednego, lançaram na fornalha, porque não quiseram idolatrar o rei. Mas ali de repente aparece um quarto homem, e nada acontece com aqueles homens. Pegaram Daniel também, que não quis se curvar, lançaram ele nas covas dos leões, mas nada, o leão serviu de travesseiro para ele, e para aquecer ele naquele lugar. Lançaram Jeremias no calabouço, porque o rei não queria ouvir as palavras de Jeremias. Lançaram José na cisterna, lançaram Micaías na prisão, lançaram Elias, queria matar Elias, mas Deus deu força. Aleluia. Pode Deus dizer para você nesta noite: vai acontecer. O diabo diz na tua mente que não vai acontecer, que você não vai prosperar, que você não vai vencer, que a tua família não vai ser salva. Mas Deus está dizendo: pode ele parecer falso, pode dizer que é mentira, que é levante, mas é só até acontecer. Deus vai salvar a tua família, Deus vai salvar a tua família, Deus vai curar nesta noite, Deus vai libertar, porque Deus, Ele é Deus. Aleluia.
Jeremias profetiza no tempo de Josias, Zedequias seu filho, e fala, vai ficar 70 anos, e prevaleceu a palavra de Jeremias. Jeremias disse, é 70, Ananias disse, é 2, mas quando chegou ao cumprimento de 70 anos, eles voltaram para a sua terra, aleluia. Ei, o pastor até pregou esses dias, o irmão Lucas, sobre Ezequiel também, aleluia. O profeta Isaías chega diante do rei Ezequias e disse, rei Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Aí de repente, tem um arrependimento daquele homem. O rei se vira para o lado, para o canto da parede, e começa a chorar e fala para o Senhor, antes mesmo do profeta sair fora do palácio, ele retorna e diz, ei, Deus ouviu o teu clamor, Deus ouviu a tua oração, e ele acrescenta hoje, mais 15 anos de vida aos teus dias, aleluia. Se tiver arrependimento, acedação, mudança, Deus vai cumprir na tua vida o milagre. Eu quero finalizar nessa noite. O vaso de barro, ou até mesmo barro, em seu estado bruto, ele não pode ter valor nenhum. Ele não tem valor nenhum para muitos. Contudo, a sua aparência não invalida a sua essência. Olha para você e diz assim, mas não vai. Não tem condições, não tem estudo, não tem condições financeiras. Mas Deus está dizendo, se eu sou o oleiro, eu vou prover na tua vida. Porque o especialista chegou, e ele é especialista em fazer vaso de barro. Aleluia! Deus é especialista em fazer vaso de barro. Aleluia! E ele faz com que aquele vaso pequeno, quebrado, Deus faz com que aquele vaso seja valor, tenha um grande valor. E quanto mais ele limpar, te moldar, quanto mais ele te purificar, mais o seu valor vai sendo aumentado. Ei, quanto mais Deus vai te moldando, quanto mais Deus vai te limpando, quanto mais Deus vai dando forma a ti, eu quero dizer para você, mais caro você será, mais valioso você será nas mãos do oleiro. Levante a tua mão nessa noite. Não desista. Deus tem um plano para você. Não desista. Deus tem um plano para você. Mesmo quebrado, moído, não desista. Não desista. O oleiro naquele momento, ei pastor Jones, o oleiro, ele está lá, e Jeremias está olhando. Mas o oleiro, Jeremias olha aquele vaso quebrado e diz assim, olha, não presta mais. Mas aí de repente ele vê que o oleiro não se assusta com a queda daquele vaso. O oleiro não se assusta com aquele vaso quebrado. Oh, eu quero dizer para você que Deus, ele continua no controle. A habilidade de Deus é tamanha. Ele começa a refazer o vaso. Ele começa a fazer o vaso novamente. E conforme pareceu bem aos seus olhos fazer, como pareceu bem aos seus olhos fazer, ele olhou para você e disse, eu te quero desse jeito, dessa forma. E foi ele que te levantou. Foi ele que te levantou. Foi ele que faz na tua vida o que você tem sido. E ele vai fazer muito mais. Aleluia. O oleiro faz o vaso do seu gosto. Eu quero finalizar. Já acabou o horário praticamente. Mas o oleiro faz o vaso do seu gosto, do seu jeito. O oleiro não pede opinião a Jeremias. O oleiro não pediu opinião a Jeremias. Jeremias se assusta, mas Deus não consultou Jeremias. Deus, ele simplesmente faz. Ei, a visão de Jeremias na casa do oleiro não influencia o que o oleiro vai fazer. O que Jeremias está vendo não influenciou naquilo que Deus vai fazer na tua vida. Ei, pode ter o caos, pode ter a aflição, a luta, mas, ei, Deus, ele diz para você esta noite, eu vou apostar, eu vou investir em você mais uma vez, eu vou investir em você. Deus está investindo em você nesta noite. Está quebrado, não presta, ei, caiu, não vai prestar mais, vou jogar fora. Talvez Jeremias pensou desse jeito, mas o oleiro pegou e fez novamente. E diz nessa noite o Senhor para você, eu vou investir em você, eu vou apostar em você. E eu te pergunto, como que você está de pé? Fecha os teus olhos aí sentado. Como que você ainda está de pé? Como que você chegou aqui esta noite? Como é que você chegou aqui esta noite?
Sabe quem é que te mantém de pé? É o oleiro, é a mão habilidosa do oleiro. Ei, você se quebrou, está desesperado, quebrou, não presta mais, acabou tudo, quebrou, não tem jeito, quebrou, vai morrer. Ei, o oleiro não para de trabalhar em teu favor. Ei, o oleiro não para de trabalhar em teu favor. De olhos fechados, eu tenho algo da parte do Senhor que eu ouvi esses dias nos stories de uma pregadora, e ela dizia assim: olha, quebrado ou inteiro, você está nas mãos do Senhor. Quebrado ou inteiro, você continua na mão do oleiro. Quebrado ou inteiro, ei, o inimigo pode até olhar para você e dizer: não presta, não vale mais nada, ninguém vai te fazer mais nada. Ei, mas quem é que entende de vaso? Quem é que entende de vaso de barro? Quem é que entende? É o oleiro, o Senhor. Rabadai choricandarai, subiandarai. Se você pode dar uma adoração para o Senhor, você pode glorificar Ele nessa noite. Agradeça a Ele por você estar aqui. Você pode agradecer Ele neste momento. Agradeça o Senhor. Ei, tem dias, meu irmão, vou falar a verdade agora, eu finalizo. Tem dias que nós vimos para a igreja quebrado, aleluia. Você vem quebrado, mas o importante é que você está na mão do oleiro. Você entra até quebrado por aquelas portas, mas aqui dentro a mão habilidosa de Deus te conserta. Aleluias. Tem dias que a dirigente do circo de oração chega quebrada. Tem dia que a dirigente do jovem chega quebrada. Tem dia que o pastor Johnny chega quebrado. Tem dia que eu chego quebrado. Tem dia que as irmãs do circo de oração chegam quebrado. Tem dia que o obreiro chega quebrado. Tudo quebrado. Mas o importante é que nas mãos de Deus Ele nos molda e nos faz vaso de honra. Vaso de honra. Vaso de honra. Vaso de honra. Fique de pé. Esses dias eu estava ouvindo o pastor Josué Brandão. E ele diz: o vaso, você não pode gostar dele, você pode não aprová-lo, mas Deus vai lá e molda. E ele diz assim que foi na cidade, o pastor Josué Brandão, um grande homem, nós estivemos na convenção e ele estava lá dando um estudo. E ele falou dessa forma: olha, eu fui numa cidade, na minha cidade tem muita olaria, tem muitos fornos, aleluia. E ele perguntou como é que faz para saber se o vaso está pronto. Como é que faz? Ele perguntou àquele homem que fazia o oleiro: ei, como é que faz para saber se o vaso está pronto? E ele diz: é fácil, é simples. Como é que pode fazer para ele não passar do ponto? E ele disse: é muito fácil. Você pega um instrumento de metal. Aleluia, vou pegar a baqueta que é mais fácil. Vou finalizar, irmãos, me perdoe, já passou 2 minutos, 5 minutos. E diz assim: olha, ele bate no vaso. Como é que faz para descobrir se o vaso está pronto? Ele bate no vaso. Porque quando o vaso está cru, o som é oco. O som é oco. Não sai barulho. A pancada é oca, fofa, xoxa. Não dá para ouvir o barulho. Mas ele diz: quando o vaso está cozido, quando o vaso está pronto, é só bater, faz barulho. Você não está entendendo. Se o vaso está pronto, ele faz barulho. Se o vaso está pronto, ele faz barulho. Tem provações, você passa por luta, por provações. Aí Deus bate lá, está calado, não está adorando hoje, nessa noite foi louvado. Questiona ou adora? Deus bateu lá com a ferramenta, está oco, está xoxo, não saiu glória, não saiu aleluia. Sabe o que ele faz? Põe de volta na fornalha, põe de volta no forno. Mas se faz barulho, se dá glória a Deus, Ele retira da fornalha. Olha lá, show. Ele tira da fornalha e diz: aqui é um vaso de honra, aqui é um vaso de honra. E Ele te tirou do forno, é porque você está pronto. Ei, Ele vai dar uma batidinha. E Ele está batendo nessa noite. Ele está batendo em vasos aqui essa noite. Tem vasos prontos, tem vasos prontos. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, aleluia. Soberano Deus, eterno Pai,
Te agradeço por essa palavra, por falar aos nossos corações. Aqui está a tua igreja, Senhor. Abençoa cada vaso. Abençoa, meu Deus querido, cada irmão, cada irmã, Senhor. Aleluia. Talvez o inimigo sabe o que essas pessoas são na mão do Senhor. O inimigo sabe o que essa pessoa será nas mãos do Senhor. Será uma ferramenta de uso. Aleluia. O diabo sabe o valor que esta irmã tem. O diabo sabe o valor que este irmão tem. Meu Deus. E é por isso que ele tenta, meu Pai, derrubar. É por isso que ele tenta derrubar. Mas o Senhor, meu Deus, é o que está no controle. O Senhor, meu Deus, é que está no controle. Aleluia. E Ele te abençoa esta noite. Os teus planos, os teus projetos. Chegou o dia, chegou o momento de Deus cumprir na tua vida as promessas, as profecias, os teus sonhos e os projetos dEle. Porque Ele é Deus e Ele sabe como tratar o vaso de barro. Ele é especialista. Ele tem a mão habilidosa. E Ele hoje te abençoa. Quem crê e quem recebe esta palavra nessa noite, dá um brado de glória e palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.